Muito bem, brincadeiras à parte, vamos dar continuidade à nossa segunda apresentação, onde eu chamo à mesa o Brasil para coordenar. Ele vai coordenar. E a apresentação vai ser do Daniel Salomão, que eu também convido à mesa, que vai nos falar sobre a hermenêutica bíblica em O Evangelho segundo o Espiritismo. Prazer, bem-vindos. Bom dia a todos, bem-vindo, Daniel. Eu vou ficar aqui, Daniel, para eu poder ficar te vigiando para dizer assim, ó, você tem que parar de falar, você tem que parar de falar. Porque o relógio não para. Então, gente, nós temos o prazer de receber o nosso colega Daniel Salomão Silva, né? Tu é mineiro como eu? Eu sou um mineiro emprestado, né? Mas estou lá em BH, você está em Juiz de Fora. O Daniel é doutorando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? É mestre em Engenharia Elétrica e em Ciência da Religião pela mesma universidade e graduado em Engenharia Eletrônica pelo IME, no Rio de Janeiro. Articulista, escritor e expositor espírita em Juiz de Fora. É coautor das obras Jesus segundo o Espiritismo e Diálogos Espíritas. Realiza pesquisas nas áreas de religião, cristianismo primitivo e espiritismo. Então, como foi estabelecido aí, a gente tem 20 minutos, eu vou ficar igual um cão de guarda aqui, te vigiando aqui, porque você dá um microfone para um camarada que é palestrante, ele dando a falar, né? É por isso que eu tenho que parar de falar, inclusive, aqui, né? Meu amigo, fica à vontade. Obrigado. 20 minutos, depois a gente... E o que avançar, perde nas perguntas. Pessoal, bom dia. Fico muito feliz de poder participar com vocês. É a segunda vez, né, que eu participo do Enlip. Ano passado, muito feliz de ter participado na minha cidade, de Juiz de Fora, tá? E que a gente possa ter uma boa discussão novamente. Certa vez, eu estava numa livraria, e eu sempre interessado nessas questões bíblicas, né, e espíritas também, naturalmente. Eu fui numa sessão, né, de obras bíblicas, e havia uma revista em quadrinho, daquele tipo de desenho japonês, mangá. E eu olhei aquela revista, achei uma coisa maravilhosa, né? Tem que olhar, tem que comprar essa revista. Aí peguei, comecei a folhear, e a proposta dela era, nem sei, editora, nem sei se era espírita, acho que não era. Vocês vão ver por que não era. E eu comecei a folhear, achei aquilo maravilhoso, comprei aquela obra, que vai narrando toda a história de Jesus, né, nos evangelhos. E aí, quando chegava ao final, uma coisa me chamou a atenção. Você sabe aquele episódio, né, em que Jesus expulsa os vendilhões do templo? E a revista retrata esse episódio, né? E aí, como é que era retratado? Aparecia Jesus, naquele estilo de desenho japonês, eu acho fantástico, né? Jesus com 2 chicotes na mão, enormes, aquela cara, um capuz furioso, né? E aí passava para os quadrinhos e era mesa voando, pessoas voando, né? E aquele Jesus guerreiro, samurai, né? Aí aquilo me incomodou. Por que me incomodou? Por que incomoda vocês? É claro, né? Esse não é o nosso Jesus. Não é verdade? Exatamente é esse o nosso tema aqui. Nós, enquanto espíritas, na verdade, como qualquer religioso ou não religioso, quando olhamos para o texto bíblico, nós já temos pré-requisitos, pensamentos, expectativas. A gente olha, a gente analisa, a gente aplica a partir dessas expectativas. Então, eu olho para o Jesus samurai batendo em todo mundo, por que me incomoda? Porque contraria a minha ideia espírita de Jesus. Isso é natural e isso tem que ser observado, tá? Essa perspectiva, né? Reconhecer que há uma perspectiva em todo olhar, isso é muito interessante, essa é a nossa proposta aqui, tá bom? Então, vamos lá. O texto bíblico, né, como nosso objeto, como objeto de Kardec, que nos interessa hoje aqui, ele pode ser acessado de 2 formas, tá? E aqui eu vou resumindo bem o que está melhor no texto. A primeira forma é a forma exegética, né? Ou seja, o objetivo de olhar para o texto bíblico e tentar entender o significado daquela palavra.
naquele contexto, naquela sociedade, naquela expressão, de onde ela vem, será que outros textos da época já usaram essa palavra? Como que ela é representada no hebraico ou no grego? Né? E aí você faz aquela reconstrução, a tentativa, né? Científica daquela frase, daquele texto bíblico. E é interessante que com o tempo foi mudando essa pretensão científica. Ainda na época de Kardec, como nós vamos ver, a ideia era de que a exegese, quando você aplica corretamente, você acessa perfeitamente o texto. Você descobre exatamente a intenção do autor. Está resolvido o nosso problema. Né? Até hoje, algumas posturas hermenêuticas, e vamos chegar nessa expressão, né, partem e assumem esse princípio. O texto bíblico está dado como verdade, ele é aplicável igualmente há 2000 anos atrás e hoje, ponto final. Isso é uma postura hermenêutica. Né? Mas a gente tem também um outro acesso ao texto bíblico, esse que é mais antigo, e ele é paralelo, e como a exegese ainda acontece, hoje é o que mais acontece, né? Que é a aplicação do texto bíblico. Ou seja, aquele religioso, independentemente do entendimento que ele tem daquele texto, ele pega aquele texto e ele aplica, essa palavra inclusive aparece nos textos de Kardec, ele aplica à sua comunidade religiosa no momento, ou a ele mesmo. Né? Então eu pego lá o episódio da ressurreição de Jesus. Eu tenho diversos estudos exegéticos em cima desse texto, em cima da palavra ressurreição. Mas isso, importando ou não para a aplicação, vai se converter num ensino àquela comunidade religiosa. Então, o que a ressurreição significa? A transformação de cada um? A ressurreição da carne no juízo final? Percebe que tudo isso é aplicação? Ou então a comprovação da imortalidade da alma? É o perispírito? Né? Tudo isso deriva de um contexto religioso específico. Olha que interessante. Muitas vezes é amparado na exegese, muitas vezes não. Então, às vezes, a religião pega o texto bíblico e interpreta da forma mais desconectada possível. E isso também, claro, é permitido. Agora, como que a gente lida, até já dei alguns exemplos aqui, tanto com a exegese como com a aplicação, como que a gente lida, como é que a gente identifica isso? A partir do que a gente vai chamar de hermenêutica. Esses pilares aí, o pilarzinho que eu coloquei como desenho ali, por quê? A hermenêutica, gente, é o conjunto de princípios, de tradições, de contextos, de expectativas que cada um de nós tem e que a gente sempre usa, às vezes não percebe, às vezes não assume, mas que a gente sempre usa quando vai fazer exegese. Sempre usa quando vai fazer a aplicação. Muitas vezes a gente confunde essa palavra como um sinônimo de interpretação. Tá? Em muitos sentidos ela pode ser usada dessa forma, tá? A palavra exegese. Tá? Mas tecnicamente ela é mais ampla. Ela é mais ampla. E todos nós, repito, quando vamos fazer exegese, quando vamos estudar cientificamente o texto, ou quando vamos aplicar na nossa palestra espírita, ou na pregação católica ou evangélica, nós estamos fazendo hermenêutica. Nós estamos partindo, né, de pontos específicos. Tá? Com os exemplos que vão aparecer, talvez isso fique um pouco mais claro, e claro, nas perguntas fiquem à vontade. Olha que, resumidamente, olha que interessante como é que a gente tem observado o lidar com a leitura ou com o texto bíblico, né? Desde a sua origem. Na antiguidade, a gente vê, não vou dizer um embate, tá? Mas uma convivência de abordagens literais do texto bíblico, ao mesmo tempo com abordagens alegóricas e espirituais, entre aspas, né? Usando o que a palavra Santo Agostinho vai se utilizar. Então a gente pega o Orígenes, pega o Santo Agostinho, né? Segundo, terceiro, quarto séculos, né? Da antiguidade cristã, né? E a gente olha ali e vê essas duas abordagens. Eles vão olhar para aqueles textos que estão bem mais próximos deles temporalmente do que de nós, obviamente, né? Eles vão olhar para aqueles textos e vão muitas vezes identificar sentido alegórico. Ah, isso aqui não significa exatamente o que está aqui, mas outra coisa, tá? Agora, com a Idade Média, e claro que, né, repito, estamos resumindo muito, o que a gente vai observar é um fortalecimento da leitura literal. Começa a haver uma certa preocupação com a liberdade de se fazer alegorias, né? Porque como hoje, as pessoas olham para o texto bíblico e interpretam qualquer coisa. Então começa a haver um certo controle eclesiástico, né? Uma preocupação com a histórica, né? A história da salvação, né? Haver um caminho a ser percorrido, de salvação para a humanidade. Então começa a haver esse controle. Mas aí vem Reforma Protestante, vem todas as conquistas da modernidade, todas as reflexões, iluminismo, tudo isso, né? E a gente vê surgir, já se aproximando da época de Kardec, os famosos métodos histórico-críticos. Que, em resumo, são o quê? Né? Vamos dizer, muito bem resumido aqui. Começa com a crítica das fontes, que é a observação de que os textos bíblicos podem ter outras fontes.
da sua época, né? Orais, escritas, não é um texto que vem imediatamente ou ineditamente de Deus, né? Pá, isso aqui. Crítica das formas, né? As pessoas começam a identificar que existem gêneros literários diferentes nos textos bíblicos, objetivos, intenções diferentes ali, né? Preocupação com as línguas antigas, com tradução, aí vem a questão da exegese, né? Tudo isso, ou seja, o olhar mais científico para o texto bíblico, que é tudo que Allan Kardec queria, né? E aí ele vai ter um contato com isso, um homem estudioso, pesquisador, sério, né? Até o trabalho do Ricardo deixou isso claro antes, em relação à questão do evangelho, a questão bíblica, né? Ele vai ter contato, aí eu vou trazer mais uma vez a figura aqui do Ernest Renan, né? Onde a gente vai ver, de certa forma, uma autorização ou um respaldo da espiritualidade, para que justamente o espiritismo abraçasse as conquistas ou a forma de abordagem dos métodos histórico-críticos no seu estudo bíblico, no seu estudo dos evangelhos. E aí eu destaco algumas frases, uma delas, a última, até o Ricardo destacou também, né? É do texto, a resposta do Espírito Erasto, a pergunta que Kardec faz a ele, se esse livro do Ernest Renan, o Vida de Jesus, como os outros Vidas de Jesus, começa na Alemanha, né? E aí chega na França através do Renan, se esses livros não iam trazer muito problema para o clero. E é claro que iam, né? E aí algumas frases eu destaco do texto de Erasto, né? E olha como é que se aproxima daquela expectativa de racionalidade, né? Ó, o texto de Renan, olha que interessante que ele traz. Nivela o terreno sobre o qual se edificará o mundo novo mais racional. Ó, projeta luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos seculares. Aplana o caminho para o espiritismo. Renan usa isso tudo, gente. Esses métodos histórico-críticos, claro que ainda em desenvolvimento, né? O século XIX a gente vai ver, não vou dizer o ápice, né? Mas pelo menos o ápice do respeito a essa metodologia, né? Claro, chega ao século XX e já começa a receber certas críticas, nós vamos chegar lá, tá? Mas olha que coisa interessante, Kardec já partia desses princípios na sua abordagem, não quer dizer que era um pleno conhecedor, não é isso que nós estamos trazendo aqui, tá? Mas compartilhava dessa essência dessa metodologia e respeita e cita as conquistas dessa metodologia no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente vai ver em vários episódios. Aí vem o que a gente vai chamar de hermenêutica bíblica de Kardec, né? A gente tem uma exegese histórico-crítica, admitida por ele como fundamental, ou seja, essa busca científica do significado do texto, das palavras, das frases, expressões idiomáticas, contextos, mas isso é apenas um pedaço da forma como ele aborda o texto bíblico. Na sua hermenêutica, somada a essa postura exegética e que respeita, né, essa conquista científica, isso tudo está dentro dos nossos princípios espíritas. Como Kardec e os espíritos vão usar algumas vezes, né, enquanto chave de entendimento desses conteúdos obscuros, muitas vezes distorcidos com objetivos teológicos do passado, né? Isso, junto aos princípios espíritas, nos permite o acesso, e aí vem as críticas futuras aos métodos histórico-críticos, né? Kardec, obviamente, não lida com elas, vai nos levar ao verdadeiro sentido do texto bíblico. Então, Kardec tem essa expectativa. Não que no Evangelho, à época dele, já se tivesse encontrado esse sentido verdadeiro, tá? Mas que o Espiritismo, olha que interessante, os seus princípios, as comunicações mediúnicas, todo esse arcabouço, junto à pesquisa científica, permitiria o acesso ao verdadeiro sentido do texto bíblico. Isso é pretensioso, né? E isso era compartilhado pelos outros religiosos da sua época, cada um na sua, né? A verdade está ali. Tem coisa que a gente não consegue acessar, é mistério. Tem coisa que para Kardec a gente não consegue acessar, questão evolutiva, vamos chegar lá um dia. Essa é a visão espírita, né? Então isso é muito interessante. E aí eu vou trazer 3 exemplos, né, em que a gente consegue observar essa hermenêutica, ou seja, essa forma de abordagem exegética ou de aplicação, esse conjunto de princípios, esse conjunto de objetivos espíritas, tá? Como que Kardec instrumentaliza isso na sua leitura do texto bíblico, particularmente no que ele faz na obra Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, olha que interessante, essa é a abordagem mais tradicional, mais comum, todo mundo conhece, todo mundo observa isso em Kardec, né? Isso fica claro em vários momentos. A preocupação dele com a questão da tradução. E não apenas a tradução do hebraico, grego para o latim e as línguas futuras, né? Não, mas a própria tradução daquilo que é falado, do que foi conversado por Jesus, pelos discípulos, e foi documentado, né? O que sai de uma fonte oral para uma fonte escrita.
Aí também é um processo de tradução, né? Como também ele não vai deixar de lado as traduções históricas do texto bíblico futuras, né? Mas esse é um exemplo mais tranquilo, que ele trabalha naquele famoso capítulo 23 do Estranha Moral, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o do odiar os pais. Então a gente olha um Jesus que diz assim para a gente, ó: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Allan Kardec aplica, já adiantando uma expressão, uma hermenêutica ética. Jesus é a perfeição do cumprimento das leis de Deus. Jesus jamais, para o Espírito, para Kardec, vamos dizer assim, pode recomendar o ódio. Olha uma hermenêutica aí, percebe? Ou seja, tem um problema aí. Tradução equivocada, as palavras não reproduzem exatamente o que eles queriam dizer. Isso pode ser correto, gente? Pode. Nós acreditamos nisso. Pode ser verdadeiro, pode ser plenamente verdadeiro, tá? Mas é importante a gente ter a noção seguinte: Kardec parte de um princípio rígido para tirar essa conclusão. Jesus não erra. Olha que interessante. Para Kardec, Paulo pode errar. Paulo de Tarso. Paulo pode ter errado. Outros discípulos podem ter errado. Jesus não pode. E a gente, claro, tem a explicação espírita para isso. Jesus enquanto espírito superior, enquanto espírito puro, né? Toda a discussão lá na obra Gênesis, sobre a natureza, a superioridade da natureza de Jesus, em outros momentos da obra de Kardec, tá? Mas olha que legal, é um princípio hermenêutico espírita. Isso é interessante. Vamos ver outro aqui. 5 minutinhos? Esse é o que eu acho mais interessante. Estava conversando com um colega batista meu, que é pastor, e eu estava debatendo esse detalhe com ele, ele ficou assim: mas não é possível, vocês acham que a Bíblia pode estar errada? E eu disse para ele: pois é, pensa, sim. É o que a gente chama de erro de redação. Escreveram errado. O evangelista pode ter escrito alguma coisa errada. Olha só isso aqui. E também olha a hermenêutica ética que aparece aqui. É aquele episódio, vou contar com as minhas palavras, vocês já estão lendo aí, né? Jesus está andando, está com fome, vê uma figueira, não era época de figos. Jesus vai até a figueira, não acha figo, fica bravo. Ainda fala assim: que não nasça mais figo de ti. Não é isso que ele fala ali, ó? Olha lá, que ninguém coma de ti fruto algum. Aí Jesus vai embora, volta um outro dia, quando eles passam perto da figueira, a figueira está morta. Aí os estudiosos do cristianismo eles vão dizer que esse é o único milagre de maldição de Jesus. Olha que interessante. Kardec vai aceitar isso? Claro que não, o nosso Jesus não pode fazer isso, né? Olha só que absurdo. Olha eu já falando com a minha hermenêutica, né? Que absurdo. Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Imagina, gente, no contexto de discussão ambiental, um Jesus que mata as plantas com o poder do pensamento, da fé. Dá certo uma coisa dessa? Não dá, né? Para Kardec também não dá. O nosso Jesus espírita não pode fazer uma coisa dessa. Kardec nem perde tempo debatendo isso. Sabe qual que é o título que ele dá lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo para isso? Parábola da figueira estéril. Ué, mas é parábola? No texto bíblico não é parábola não, gente. No texto bíblico não é parábola não. Para Kardec é. E ele não está nem aí, ele só põe um título. Parábola, por quê, gente? É um desapego da literalidade muito grande. É um alinhamento com as leituras liberais do século XIX. É fantástico isso, né? Porque tem uma coisa que é mais importante que a exegese para ele, né? Os princípios espíritas. Está na hermenêutica espírita isso, tá? Então esse erro de redação eu acho mais fantástico e é o mais incômodo, inclusive para os espíritas. Porque é comum ainda a gente observar o espírita que tem essa expectativa de inerrância do texto bíblico. Ah, mas eles não foram intuídos pelos espíritos? E é legal que a gente que estuda mediunidade sabe que essa intuição nunca é perfeita, né? Ainda tem tudo isso. Mas Kardec não, Kardec tem essa maturidade, tá? Então ele olha e ele vê ali possibilidades de erro, de incongruência, de anacronismo em vários momentos, gente, vários momentos, tá? E aí vamos para o último exemplo aqui. O que eu chamei aqui livremente de interpretação. Olha que interessante, não é uma autocrítica não, mas uma observação importante, que a gente pode virar e dizer assim: ah não, os outros religiosos, eles fazem leitura literal do texto bíblico, a gente que é espírita não faz. Mas em relação à reencarnação de Elias em João Batista, quem que faz leitura literal? Os espíritas. Porque os católicos evangélicos, eles olham para Elias e veem alguém que representa João Batista, e vê alguém que cumpre o papel de Elias, que representa Elias, é algo simbólico, percebem? É algo alegórico. Para nós espíritas, não. Ou a conversa com Nicodemos, necessário nascer de novo. Para católico evangélico, é se tornar uma nova pessoa, mas é óbvio para eles.
Para nós é leitura literal, é nascer de novo mesmo. E Kardec traz excelentes argumentos que justificam esse pensamento, lá no capítulo 4, que eu até citei. Tá? Então, olha que coisa interessante, a gente tem que ter esse reconhecimento, né? Ah, os outros não sabem ler a Bíblia, mas a gente faz a leitura espiritual verdadeira. Não estou dizendo que essa não é, essa também é a leitura que eu faço, mas é uma leitura literal. Então, cuidado, né? E já encerrando, em resumo, a gente pode falar de uma hermenêutica espírita, claro, né? Que engloba a preocupação com o que vem da ciência, os preceitos espíritas, e usando uma expressão que já é mais técnica, né? O próprio Klaus Berger, que é um autor que eu uso bem no artigo, né? A gente admite também uma hermenêutica ética, que eu dei vários exemplos aqui. Kardec vai trazer esse comentário quando, naquele episódio, lá no capítulo 14 do Evangelho, quando ele vai discutir aquela famosa frase de Jesus, né? Jesus está pregando para uma multidão, vem alguém e fala assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão te chamando, você lembra? Aí Jesus fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E não vai, né? Meus irmãos, minha mãe são aqueles, né? Que buscam a vontade do Pai. Aí a gente olha para isso, Kardec traz uma reflexão belíssima sobre esse episódio, nesse capítulo 14 do Evangelho. Mas olha o que ele traz também, que é interessante. Se certas proposições suas, né, de Jesus, se acham em contradição com aquele princípio básico, lei de amor e caridade, porque Jesus não erra, para Kardec, olha que interessante, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não são suas. Isso choca às vezes o espírita. Mas peraí, Kardec está falando que Jesus pode não ter falado isso nunca. Exatamente. Como muitas outras coisas, ele pode nunca ter falado. Olha que coisa interessante. E a gente às vezes vai passando, vai lendo o Evangelho e não percebe essa liberdade, essa postura crítica, tá? Que vai nos levar, gente, não a uma perda de importância do texto bíblico, pelo contrário. Uma confissão religiosa como a nossa, que tem uma obra que se chama O Evangelho segundo o Espiritismo, permite que a gente conclua que para o Espírito o texto bíblico não tem importância? É claro que não, é claro que tem importância. Agora, há no movimento espírita, e é respeitoso isso, né, pensamentos que colocam o texto bíblico como algo arcaico que deve ser deixado de lado. Entendemos que para Kardec, não. Tá? E no outro polo, a leitura espírita é crítica. Ou seja, a gente olha para o texto bíblico de forma crítica. E às vezes as pessoas dizem assim, mas e Emmanuel? Gente, Emmanuel também faz isso. Tá? Não há não vai entrar nisso aqui, claro, mas não há um conflito de abordagem do texto bíblico entre Emmanuel e Kardec, não há. Tá? Há uma diferença de objetivos. Emmanuel foca na aplicação. Ele fala isso lá na introdução do Caminho, Verdade e Vida. Não é exegese, é a aplicação. Olha que interessante. Então não há uma abordagem diferente. Tá? Então a leitura espírita crítica, o que não desconsidera valor no texto bíblico, mas busca nele uma essência. Uma essência que tem o filtro espírita. Porque o Espiritismo não vem da Bíblia. O Espiritismo vem da revelação dos Espíritos. Que logo no início nos chamam a atenção para a importância da Bíblia. E aí, a partir desse prisma, dessa lente, que a gente olha para a Bíblia e vê ali Espiritismo. Você percebe que é um caminho inverso, que às vezes a gente confunde? É aí que a gente vê que tem Espiritismo ali. Mas não é o contrário, tá? E, as críticas que eu disse a vocês, que existem já há algumas décadas, essa abordagem histórico-crítica que Kardec abraça, que é muito do contexto positivista dele, tá? Então, essa ideia de que hoje é possível encontrar o sentido verdadeiro, é possível saber a intenção real de Paulo de Tarso, né? Ou é possível analisar o texto bíblico de forma imparcial, já é algo questionado. Agora, merece um estudo mais aprofundado? Merece, porque Kardec já aponta em algumas direções para essa maturidade, tá? Ele aponta nessa direção já, mas não é algo da época dele, tá? E outra coisa que deve ser investigada com muito carinho, como que é feito esse diálogo da conclusão científica sobre a Bíblia com as informações que nós temos dos Espíritos? Como eu lido com Paulo e Estevão e ao mesmo tempo com as cartas de Paulo? Como eu tiro segurança dessas informações? Então, a sugestão de trabalho, né? Eu tenho desenvolvido alguns artigos nessa direção, têm sido publicados na revista Reformador, né? Para quem se interessar, pode dar uma olhada, que é sempre essa comparação da pesquisa bíblica com as contribuições dos Espíritos. Mas é um caminho que merece ainda uma atenção maior. Bom, gente, então agradeço e deixo com essa imagem. Eu gosto muito dessa imagem, não sei o autor, né? Que mostra os discípulos olhando
cada um de um lugar, olha que interessante, mas todos para o mesmo lugar apontado para Jesus, que é o sol. Né? Então, eu acho isso muito hermenêutico, né? Cada um com seu ponto de vista, cada um com seu contexto, mas que olham para uma mesma direção. É isso que é interessante. Obrigado, Daniel. Agora a gente abre para perguntas. Eu queria iniciar com uma pergunta, enquanto alguém levanta a mão para perguntar. A gente está falando de hermenêutica, de exegese, né? Nós poderíamos dizer que no Espiritismo nós temos uma hermenêutica, uma exegese, que segue uma metodologia própria, ou os resultados, por conta dos pressupostos anteriores, que as conclusões, né, que são diferenciadas, ou seja, a hermenêutica propriamente dita, ela tem uma estrutura parecida com a de outras religiões, mas como a gente parte de pressupostos diferentes, a gente chega a conclusões diferentes, ou o Espiritismo tem uma hermenêutica, uma exegese que é própria? Essa é a minha pergunta. Tá, o Espiritismo, ele aproveita os resultados das diversas exegeses que a gente vê por aí, desde a época de Kardec, né, até os dias de hoje, a gente vai ver em pesquisas, né? Então, ele se aproveita dessas conclusões, tá? Agora, toda exegese tem uma hermenêutica, né? Todo ponto de partida, quando olha cientificamente para o texto, ele já traz algumas expectativas, que é aquela ideia de imparcialidade que não existe perfeitamente, tá? Então, ele já olha com algumas expectativas. O que a gente pode dizer é que a hermenêutica espírita, ela se diferencia a partir dos seus princípios. Tá? Eu, particularmente, não entendo que há uma inovação em termos de forma de abordagem, mas sim a partir dos seus princípios. Porque se você pega uma interpretação católica, eu dei alguns exemplos aqui, né, há todo aquele princípio católico. Então, se eu pego existência, uma única vida, não tem reencarnação. Né? Aí eu lido com a figura de Jesus. Como é que eu entendo uma figura como Jesus? Se eu não parto da ideia de evolução, de reencarnação, vocês percebem que toda essa estrutura teológica católica, talvez ela seja, como a protestante, em relação a Jesus, elas são muito parecidas, né? Talvez ela seja a melhor explicação possível para Jesus, quando não se considera os princípios espíritas, Jesus enquanto Deus. Talvez seja a melhor explicação, porque na hermenêutica deles, os princípios são outros. Entende? Então, eu tenho que olhar para Jesus, eu não vejo alguém que evoluiu ali. Eu vejo alguém que está numa condição de extraordinariedade inexplicável. Como que eu, que não sou reencarnacionista, isso desde os princípios, né? Eu olho para Jesus e explico. Eu parto de uma hermenêutica. Sabe? Então, o Espiritismo tem a sua hermenêutica, enquanto tem os seus princípios básicos de orientação e o seu diálogo com a ciência. Porque tem muitos hermenêuticos que não fazem diálogo com a ciência. Então, isso é o que eu entendo que define a hermenêutica espírita. Não alguma metodologia, algo diferente, tá? Oi. Parabéns, adorei a exposição. A minha dúvida é a seguinte, se em cima dessa hermenêutica, qual é a influência dos espíritos católicos que se comunicaram nas instruções práticas que Kardec colocou como instruções do Evangelho? Olha, eu entendo até trazendo um pouco do que o Ricardo trouxe, que a maior influência está no uso da linguagem religiosa, que estava no contexto deles, na tradição deles, né? Então, a gente não tem uma tradição de termos, como é que eu vou dizer assim, espíritas, a época de Kardec, claro que sim, nas obras, né? Mas talvez não no linguajar cotidiano das pessoas, né? Como também não dos espíritos, né? Então, o que a gente vê são espíritos que vão falar numa linguagem religiosa que eles guardavam da sua época. Então, a gente vê Kardec usando muito isso. O Ricardo trouxe a questão, por exemplo, que eu acho interessante, do castigo, né? A gente vê em toda a obra espírita uma explicação de que esse castigo é pedagógico, ainda que essa palavra, acho que ela não apareça, né? A gente vê toda essa explicação com clareza. Mas isso não impede que Kardec registre comunicações dos espíritos que usem essas palavras. Eu acho isso muito legal, na verdade. Eu acho isso de uma abertura muito grande. Porque, mais uma vez, é mais uma preocupação com o entendimento, com o sentido, do que com uma palavra aqui, com uma palavra ali. Sabe? Eu acho isso de uma maturidade enorme para Kardec. A próxima pergunta. Oi, Daniel. Bom dia. Obrigado aí pela apresentação. Tenho uma dúvida. Meu nome é Rafael. Eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte. Quando
o Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado, né, ele já parte do princípio que Kardec está aplicando a metodologia espírita na análise dos textos bíblicos, ou melhor, dos textos evangélicos, né? Pergunta, nesses trechos em que nos incomoda, normal e saudável, Kardec também não se propõe a questionar mais os espíritos a respeito daquilo, ou Kardec, ou na sua leitura, né, Kardec passa batido e fala, é o conjunto que vai importar, esse tema fica para depois. O que você acha? Acho que ele questiona. A gente pega, no próprio Evangelho a gente encontra, mas se você pega, por exemplo, a obra Gênesis, né, você vê aquela discussão que dialoga muito bem com o que a gente está trazendo, que está no texto, eu cito na verdade. Você vê aquele capítulo 15 que discute os milagres do Evangelho, aquilo é maravilhoso, porque você vê Kardec, ele pega ali, sei lá, a multiplicação dos pães. Eu não vou me lembrar se exatamente nesse ele coloca alguma comunicação dos espíritos, mas em muitos ele coloca. Olha, o espírito tal disse isso, né? Isso pode ter sido assim, pode ter sido assado. Né? A gente tem aquele episódio das tentações de Jesus pelo diabo. Né? Kardec faz um comentário, vai dizer que é parábola, obviamente, ele já diz isso. Né? E ele ainda cita uma comunicação, assinada acho que por João Evangelista, em que ele vai e confirma isso. Então, eu acredito que haja, sim, uma tentativa de Kardec de tentar compreender isso. Esse capítulo Estranha Moral, a gente vê ali também algo nessa direção, sabe? Então, eu entendo que ele deixa claro que o objetivo moral é o mais importante. Então, essas questões são secundárias, acho que isso fica claro, mas não quer dizer que elas não são importantes. Elas só não podem ser mais importantes que a preocupação ética e moral do Evangelho, tá? Mas eu concordo com você, eu acho que ele faz esse esforço, e eu acho que com muita humildade, porque lá na Gênesis eu vejo muitos espíritas, às vezes, dizendo com a certeza mais absoluta do mundo, que tal milagre é isso aqui que aconteceu, né? E você vê Kardec, não, gente, pode ser isso aqui, pode ser uma parábola, pode não ter nunca acontecido nada disso. Isso surpreende a gente às vezes. Mas há sim, há essa tentativa de aprender com os espíritos sobre isso também. Agora, acho que a próxima e a última pergunta. Ainda tem mais dois? Ah, tá bom. Não, o chefe mandou, a gente obedece. Aproveita, inclusive, quando for fazer a pergunta, diz o nome e de onde que é. Oi, bom dia. Obrigado, Daniel. Meu nome é Dedier, sou de Biritiba Mirim. Lá, nossa casa é o Lírio do Campo. Eu sempre tive um pouco de dúvida, questionamento. Desde criança, católico, tudo, Jesus na cruz, chegou um momento, pelo que sempre a gente ouviu, Deus, Pai, por que me abandonastes? Bom, eu entendo, tá, se ele falou isso, ele perdeu a fé, ele falhou, mas como você explicou, não, ele não falha, como Kardec falou, que ele não erra. Por favor, poderia me dar o seu ponto de vista? Explicar essa expressão? Sim. A resposta mais correta e segura é, não sabemos. Eu não vou dizer nem não sei, não sabemos. Mas quando isso aparece, e acho que aparece só em um dos evangelhos, se eu não me engano, ele está fazendo uma citação, acho que do Salmo 22, tá? Então, uma referência bíblica a textos que são interpretados no contexto judaico como referência à vinda do Messias, tá? Então, Jesus disse isso, não tem a menor ideia. Pode ter dito em referência a isso, talvez fazendo referência ao que se esperava, algumas das expectativas sobre o Messias, né? Que sofreria, passaria por isso, por aquilo. Pode ser Jesus fazendo uma referência a isso, pode ser o evangelista fazendo uma referência a isso, colocando isso na boca de Jesus, ou o evangelista tendo percebido isso, pensado que talvez ele tenha dito isso e não tenha dito, sabe? Ou será que, aí contesta a crença espírita, ou será que é Jesus realmente, como você disse ali, qual que é a palavra que você usou? Jesus com medo, Jesus desistindo. Do ponto de vista kardeciano, não pode ser isso. Faltou fé. Então, do ponto de vista kardeciano, isso pode ter acontecido? Não. Agora, isso pode ter acontecido? Quem sou eu para falar que não? Mas vocês percebem que há uma variedade de possibilidades aí? Então, por isso que eu digo, qual a resposta mais segura? Não sabemos. Pois é, né? Eu testemunho ocular, né? Às vezes tem espírita, às vezes eu escuto assim, não,
mas nós espíritas estávamos na crucificação de Jesus. Já viu esse tipo de expressão? Eu fui pensar, gente, mas tem muito espírita já, né? Mas quanta gente cabia naquele lugar? Vai ter todos os espíritas lá, né? Tem isso. Agora a próxima pergunta. Não lembramos? Tá. Isso já tem uma hermenêutica espírita nessa resposta aí. Agora a próxima pergunta. Bom dia, Daniel. Eu sou Vladimir, do Centro Espírita Pátria do Evangelho, sou Bernardo do Campo. As Bíblias são consideradas livros sagrados. E muitos espíritas acham que o Evangelho segundo o Espiritismo seria também um livro sagrado, imexível, né? As críticas que vocês, alguns consideraram, lógico, é sempre bem vista. Mas é engraçado entendermos assim. O Espiritismo e muitos espíritas se dizem espíritos cristãos, né? Cristianismo. Existe uma contradição muito grande entre os conceitos do Espiritismo sobre o cristianismo e sobre o Espiritismo. O que você acha disso? Uma contradição? Você diz cristianismo, então, envolvendo as outras tradições cristãs? Eu não vejo problema, porque o cristianismo todo é muito diverso, desde a sua origem. Então, se eu pego a tradição católica, né, que tem, sei lá, 21 igrejas dentro da Igreja Católica, né, é uma diversidade enorme de posições. Eu estava lendo um texto outro dia que tinha um censo da década de 90, que apontava a existência de mais de 30 mil denominações cristãs no mundo. Então, nesse aspecto, o Espiritismo é apenas mais uma. Então, você dizer que o Espiritismo é cristianismo, não há nenhuma contradição. É porque, para alguns cristãos, só é cristianismo o cristianismo dele. É muito comum, tá? Entre alguns evangélicos, não todos, tá? Entre alguns evangélicos, o católico não é cristão. Para alguns católicos, alguns evangélicos não são cristãos. Para alguns evangélicos, outros evangélicos não são cristãos. Espírita, então, que não é mesmo. Então, assim, eu acho que a forma de entender é essa. Existe uma diversidade no cristianismo, como existe no islamismo, como existe no budismo, no hindu, enorme. E o espiritismo está dentro dessa diversidade. Ok, agora a última pergunta lá. Bom dia, eu sou José Pedro, do Centro Espírita Semeadores do Amor, aqui da capital de São Paulo. É a primeira vez que eu estou participando do ELIP. E é o seguinte, eu venho de uma tradição católica, estou no Espiritismo estudando há 30 anos, né? Quando eu pisei na Casa Espírita a primeira vez, Casas André Luiz, foi uma sensação de liberdade, né? Eu estava em crise na igreja, e eu comecei pelo começo, o Livro dos Espíritos, aquele raciocínio lógico, extraordinário. Eu falei, caracas, encontrei o paraíso agora, meu. Fui para o Livro dos Médios, Viagem Espírita de 1862, realmente eu fui na sequência, né? Então, eu venho da área da psicologia, então aquele raciocínio filosófico, científico, que fez todo sentido para mim, cara, foi extraordinário. Aí eu fui ler, eu estava fugindo dos católicos, né? Nos cursos pré-vestibulares, eu descobri a Inquisição, as cruzadas. Eu falei, caracas, meu, como é que eu posso fazer parte do grupo que promoveu as cruzadas e a Inquisição? Beleza, próximo passo, Evangelho segundo o Espiritismo. Rapaz, eu me deparei com os católicos de novo, meu, os caras me seguindo, meu. E hoje eu encontrei você, eu falei, cara, eu acho que esse cara vai responder minha angústia. Parece que é um outro autor que está escrevendo, parece aquele raciocínio filosófico, científico. Eu não consegui dar sequência no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode me dar uma luz, por gentileza? Obrigado aí, foi extraordinário a sua explanação. Então, peraí, você não conseguiu dar sequência, porque você está vendo ali uma abordagem semelhante ao catolicismo? Isso, quando eu cheguei no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que davam a mensagem eram católicos, as ideias católicas estavam meio lá, eu falei, caraca, eu estou fugindo dos católicos e os católicos estão me seguindo, meu. Vou te dar o segredo, não fuja dos católicos, o nosso pensamento é muito mais parecido do que a gente às vezes pensa. Nós somos irmãos enquanto cristãos, gente. Olha só que interessante, às vezes a gente acha que o espiritismo enquanto movimento espírita, né, ele vai salvar a humanidade. A gente tem essa expectativa, né? Espero que sim, mas nós estamos num contexto e temos que caminhar junto com o movimento religioso mundial, particularmente o movimento cristão. Nós estamos junto com os católicos, nós estamos junto com os evangélicos.
Ao mesmo tempo, a gente tem que saber se posicionar naquilo que a gente diverge. Tá? Então, em relação à figura de Jesus, por exemplo, repito, católicos e evangélicos pensam de forma muito parecida, eles têm uma cristologia quase idêntica, né? Nesse ponto, nós divergimos radicalmente do que é a figura de Jesus. Então, a gente tem que saber se posicionar naquilo que é divergência, como também no que se refere à reencarnação, né? E, gente, pensar como reencarnacionista ou não, isso dá uma filosofia de vida completamente diferente, mesmo a gente sendo cristão, tem que reconhecer isso, tá? Mas não resista tanto assim, tá? Identifique a grande proximidade que nós temos, porque, gente, é muito próximo o entendimento católico, evangélico e espírita, no que se refere a Jesus, no que se refere à caridade, que é o que é central para Kardec, né? É muito próximo. Então, acho que a partir do dia que você tirar essa resistência e observar que tem muita coisa ali que é igual ao do católico, você vai ler com mais tranquilidade. Isso aí. Eu diria até sobre isso, viu, Daniel, que para a gente meditar, se a gente não aceitasse a reencarnação, será que a gente não interpretaria as escrituras da mesma forma? Né? Meditar sobre isso. Ô, Daniel, a gente agradece muito, muito bom, muito obrigado. E a gente devolve para a coordenação